Eu quero convidar você a abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Jesus Cristo, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o apóstolo João, capítulo 17, os versos 20 ao 26. Evangelho de Jesus, segundo escreveu o apóstolo João, capítulo 17, dos 20 ao 26. À medida que você for achando o texto, fique em pé para a leitura da palavra de Deus. Senhor, estamos com a Tua palavra aberta. Fala aos nossos corações nessa noite. Assim como Tu falaste ao meu coração, à minha mente, ilumina a mente daqueles que vão ouvir a Tua palavra, que eles possam não somente ouvir, mas viver e colocar em prática toda a palavra que for proclamada nessa noite. É a oração que fazemos e fazemos em nome de Jesus. Amém. Não rogo somente por esses, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhe tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória e que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu, porém, te conheci, e também estes compreenderam, e tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles e eu neles esteja. Palavra do Senhor, meu irmão. Poder sentar. A bomba d'água. A bomba d'água. Contam que um certo homem estava perdido no deserto, prestes a morrer de sede. Foi quando ele chegou a uma casinha velha, uma cabana desmoronando, sem janela, sem teto, batida pelo tempo. O homem perambulou por ali e encontrou uma pequena sombra, onde se acomodou, fugindo do calor do sol desértico. Olhando ao redor, viu uma bomba a alguns metros de distância, bem velha e enferrujada. Ele se arrastou até ali, agarrou a manivela e começou a bombear sem parar. Nada aconteceu. Desapontado, caiu prostrado para trás e notou que ao lado da bomba havia uma garrafa. Olhou-a, limpou-a, removendo a sujeira e o pó, e leu o seguinte recado: você precisa primeiro preparar a bomba com toda a água desta garrafa, meu amigo. PS, observação: faça o favor de encher a garrafa outra vez antes de partir. O homem arrancou a rolha da garrafa e, de fato, lá estava a água. A garrafa estava quase cheia de água. De repente, ele se viu num dilema. Se bebesse aquela água, poderia sobreviver. Mas se despejasse toda a água na velha bomba enferrujada, talvez obtivesse água fresca, bem fria, lá no fundo do poço. Toda a água que quisesse poderia deixar a garrafa cheia para a próxima pessoa. Mas talvez isso não desse certo. E aí? Não beberia água e deixaria de beber a água e desperdiçaria a água. O que deveria fazer? Despejar a água na velha bomba e esperar a água fresca e fria, ou beber a água velha e salvar sua vida? Deveria perder toda a água que tinha na esperança daquelas instruções pouco confiáveis, escritas não se sabia quando. Que dilema aquele homem. Que situação. O que você faria? Beberia a água velha da garrafa? Ou você seguiria as instruções que estavam na garrafa para beber água fresca? No final,
vamos resolver esse dilema. No texto que acabamos de ler, Jesus ora por seus discípulos, intercede junto ao Pai por eles. Jesus ora por nós, seus futuros seguidores. Jesus ora por aqueles que venhamos a alcançar com o nosso testemunho. O que Jesus deseja? O que pede ao Pai? A nossa unidade. A nossa unidade. A fim de que todos sejam um, conforme o verso 21, que sejam um, conforme o verso 22, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, conforme o verso 23, já antes também no verso 11, para que eles sejam um. Não pode haver igreja sem unidade, meus irmãos. Não pode haver igreja sem unidade. Não pode haver igreja sem estarmos unidos num só pensamento. Por isso eu quero te convidar para o seguinte tema nessa noite: uma unidade por meio de Cristo Jesus. Uma unidade por meio de Cristo Jesus. A unidade não é uniformidade. É unidade na diversidade. Somos diferentes. Deus nos fez assim, conforme eu falei alguns domingos atrás. O que nos diferencia? Cada um de nós tem quê? Uma impressão digital. Ninguém tem uma impressão digital igual a outra. Somos diferentes. Eu, por exemplo... Cadê ele? Está aqui? Não está, né? Deve estar por aí. Eu, por exemplo, eu torço pelo Fluminense, mas o Daniel torce pelo Corinthians. Eu sinto muito. Ele tem um mau gosto. Mas somos diferentes. Mas o que nos une? O que nos une é o quê? Que nós adoramos Jesus Cristo. O que nos une é o amor de Cristo. Não é, Daniel? Você é corintiano, eu sou fluminense. Tenho mau gosto. Mas eu te amo no amor de Jesus Cristo. Então, algo que a gente tem diferenças, não somos iguais, mas o que nos une é o amor de Cristo. Cristo nos une. Cristo faz com que sejamos um. Deus nos fez assim, Deus nos quer assim. Uniformidade é indesejável, é impossível, delírio dos totalitários, que nem sua violência pode estabelecer. Autoritarismo, totalitarismo, isso não é unidade. Como é a unidade que Jesus deseja que exista em sua igreja? Uma unidade como aquela entre o Pai e o Filho, como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam ele em nós, conforme o verso 21. Que sejam um como nós somos. Unidade, irmão, é ter empatia pelo outro. É eu me colocar no lugar do outro. É eu saber o que o outro está passando. Ao invés de eu julgar, eu preciso me colocar no lugar do outro, é ter um olhar de misericórdia, de amor, de compaixão, porque a gente vive orando: Pai, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Você tem perdoado os seus devedores? Você quer o perdão do Senhor, mas você tem perdoado os seus devedores? Existe gente que fala assim: eu dou um boi para entrar numa briga, mas dou uma boiada para não sair dela. Não estou falando para ninguém. Você se identifique se você for essa pessoa. Comigo é assim, ó, roda a baiana. Não pisa no meu calo, não. Que tipo de crente é você? Irmão, Jesus suportou muito mais. Jesus foi cravado na cruz do Calvário. Suor de sangue. Teve a sua fronte cravada por uma cruz e sofreu calado. E nós, por uma coisinha pequena, como eu falei há algum tempo atrás, por causa de 30 centavos na fila do caixa, a gente arruma um fuzuê tremendo. Não, comigo é assim: escreveu, não leu, o pau comeu. Não aceito, não levo desaforo para casa. Que isso? Isso não é unidade. Isso é falta de unidade, isso é falta de compromisso com Deus, isso é falta de relacionamento com Deus.
Como é que você quer ter uma vida de unidade, uma vida na presença do Senhor, se você não está disposto a ter empatia pelo outro, se você não está disposto a conviver com o outro, se você não está disposto a amar ao outro? Eu costumo dizer aqui, eu falo sempre, o pior momento que a gente mente é quando a gente canta. Porque a gente canta, eu já cansei de falar isso aqui e não vou deixar de falar. Somos corpo assim bem ajustado, totalmente ligado, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo na verdade, unidos em amor. Mas na primeira oportunidade a gente fala mal do irmão. Na primeira oportunidade a gente critica o irmão. Na primeira oportunidade a gente fala, tá vendo fulano? Não falei que não ia dar certo? Ora, entra para o seu quarto, fecha a sua porta e ora, entrega para Deus, coloca diante de Deus. Você tem orado pela sua igreja? Você tem orado pelo seu pastor? Você tem orado pelo seu conselho? Você tem orado pelas sociedades internas? Você tem orado pelo crescimento da igreja? Por que a igreja não cresce? Algo está errado, irmãos. Estamos fazendo alguma coisa de errado, porque a igreja não cresce. Algo está errado. Precisamos mudar o rumo. Viver em unidade é olhar para dentro de nós, olhar para o nosso interior e falar, a começar em mim, eu preciso melhorar como pessoa, como ser humano. Preciso melhorar como servo de Deus, como servo de Deus. Não pode haver unidade sem comunhão. Não pode haver unidade sem comunhão, irmãos. Sem comunidade. Não pode haver unidade sem comunhão. Sem comunidade. Sem estarmos aqui nos amando, nos respeitando, valorizando as pessoas. Unidade é segundo o modelo da comunhão intratrinitária. Até difícil falar, né? Intratrinitária, da comunidade formada pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. São tão presentes ao longo de todo o discurso da despedida de Jesus. É a figura da Trindade na despedida de Jesus. A exemplo do amor mútuo que há entre o Pai e o Filho, expressa na busca de um mesmo propósito, a salvação no mundo, numa ação conjunta, coordenada, harmoniosa. Por que a nossa unidade é importante? Por que precisa acontecer? Por que é necessário termos unidade? Por que é necessário sermos unidos? A unidade da igreja tem como finalidade última levar o mundo à fé em Jesus Cristo, o enviado do Pai, a saber, Jesus Cristo. A nossa unidade, o que nos faz ser um povo unido, um povo único, é, em primeiro lugar, adorar ao nosso Deus, sermos verdadeiros adoradores. Em segundo lugar, proclamar a boa nova de Jesus Cristo, sair para evangelizar, sair para pregar o Evangelho, sair para dizer, Jesus Cristo mudou o meu viver, Ele vai mudar o seu também. Como é que você quer pregar que Jesus Cristo mudou o viver daquela pessoa, quer mudar daquela pessoa, se Ele não mudou o seu? Se você continua com as mesmas práticas do velho homem? Como é que você quer que Jesus Cristo mude o viver do outro, se você não quer mudar a sua vida? Não deixa Cristo mudar a sua vida. A começar em mim, quebra corações, para que todos sejamos um só, como Tu és, Senhor. Precisamos olhar para dentro de nós, para que o mundo creia, em seguida para que o mundo conheça que Tu me enviaste e eu amaste, também amaste a mim. Em João, crer e conhecer se equivalem, conforme está em João 17:3, e a vida eterna é esta, que te conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste.
É esse Jesus Cristo que precisa fazer a diferença na minha vida e na sua vida. É esse Jesus Cristo que nós precisamos deixar que faça a diferença na nossa vida. Não pode haver testemunho eficaz ao mundo sem unidade. Não pode haver testemunho eficaz ao mundo sem unidade, meus irmãos. Como é que nós vamos testemunhar um testemunho eficaz se não há unidade? Mas, pastor, o senhor falou que o trabalho antes foi tão bom, foi tudo muito bom, tudo muito maravilhoso. Sim, podemos melhorar. O bom é inimigo do melhor. Podemos melhorar. E aqui eu quero dizer uma coisa. Eu vou ser bem taxativo. Você que não está vendo, está perdendo, porque quem vem está sendo abençoado. Quem vem está sendo ricamente abençoado nos trabalhos do Senhor. A questão, irmãos, é proativa. Não adianta você ficar sentado no banco esperando Deus agir na sua vida, não. No reino de Deus nós precisamos ser proativos. A cada ação tem uma reação. Você está sentado no banco e as almas estão sedentas. Você está sentado no banco e o pastor está te chamando para trabalhar e você está sentado no banco. Você não vem, não posso, não tem como fazer, não tem como deixar de fazer. Eu tenho meu trabalho, a minha vida não está... Irmão, viva por fé. Viva por fé. Agora, o trabalho aqui está acontecendo. As pessoas estão vindo. Quem está vindo está segurando o piano pesado. Quem está vindo está segurando o piano nas costas, está carregando nas costas, porque Deus, Ele honra. Agora, você que não está vindo, você vai se ver com Deus, porque você assumiu o compromisso diante de Deus da igreja de trabalhar na casa do Senhor. Você não trabalha por negligência. Você não trabalha porque você está sendo negligente na obra do Senhor. O Senhor te chamou para adorar e para proclamar o Evangelho, a salvação, para o ano aceitável do Senhor. Enquanto outros carregam o piano nas costas, os outros estão sentados em cima do piano, fazendo mais peso ainda. Mas nós não vamos cobrar, irmãos, porque quem está aqui está fazendo a obra. Mas não foi bom, pode ser, foi, mas podia ser melhor. Nós tivemos ontem mais ou menos quantas pessoas aqui? Vocês lembram? Contaram? Umas 40, 50 pessoas. Poderia ter 100. Poderia ter 100. Mas por quê? Falta compromisso, unidade. Irmãos, nós temos 51 anos de história. Nós temos 51 anos de vida. Essa igreja, ela está no centro da cidade de Francisco Morato. Nós não podemos deixar que a família Madeira seja a maioria aqui na igreja. A família Madeira está ficando maior aqui na igreja. Irmãos, precisamos segurar a obra do Senhor. Que exemplo daquele rapaz que veio pregar aqui, o Daniel Dias. Eu confesso que eu fico envergonhado quando eu vejo o Daniel Dias pregar. Eu confesso que eu fico envergonhado, porque eu poderia dar o meu melhor. Mas às vezes, uma dor na unha, uma dor na garganta, a gente não vai na igreja. Está chovendo. Começou a pingar, não vou na igreja não. Chovendo. Escola dominical, nem pensar. Poxa, acordar cedo, acordar domingo pela manhã, para ir na escola dominical? Não. Aí a gente vê as pessoas que estão aqui, ficando desmotivadas, porque a igreja não compra. Isso é unidade, irmãos.
Eu vou na escola dominical porque a escola dominical é importante. Eu trabalhar, eu ir lá, eu aprender, eu dar minha opinião, eu participar. Unidade, irmãos. Conforme eu falei, estou muito feliz porque ontem o seu trabalho mas podia ser melhor. Como é bom ver aqui os jovens, os adolescentes correndo com a Bíblia na mão, abrindo a Bíblia, mas podia ter mais jovem. Podia ter mais gente. Não pode haver testemunho eficaz ao mundo sem unidade. Desunião na igreja é escândalo para os não crentes. É a maior vergonha para o evangelho. É até falta de inteligência diante do ódio do mundo. Irmãos, nós estamos vivendo uma polarização no nosso Brasil. Nós estamos vivendo uma polarização. Você não pode mais falar em assunto nenhum que você cria inimigo. Eu conheço uma pessoa que ela estava na última eleição, ela estava na casa de uns amigos num churrasco, e porque ela falou que votou em determinado candidato, ela foi expulsa do churrasco. Percebam bem como a coisa está polarizada. Porque ela falou que votou em determinado candidato, ela foi expulsa do churrasco, Tiago. Tirar amigos. Estamos vivendo um momento, e no reino de Deus não cabe isso. No reino de Deus nós precisamos respeitar. Nós precisamos respeitar a opinião do outro, nós precisamos amar o outro, nós precisamos agir com inteligência, não com ódio do mundo. Não com ódio da sociedade. Eu costumo dizer que a palavra mundo eu transformo em sociedade, porque a palavra mundo ela abrange muita coisa. Aqui no texto, o mundo, nome bíblico para o sistema, o mecanismo, a nova ordem mundial, sua face mais recente, nos odeia com ódio crescente cada vez mais forte. Você está pensando que as pessoas da sociedade gostam de você? Se posiciona como cristão verdadeiro. Se posiciona como crente verdadeiro. Se você vai ter amigo. Se posiciona. E nós estamos chegando a um momento em que você vai querer vir para a igreja e não vai poder vir. Nós estamos chegando num momento em que você vai querer adorar o Senhor e não vai poder adorar. Se posiciona como crente. Se posiciona como verdadeiro servo de Deus. Se você não vai começar a ser perseguido. O mundo quer destruir, quer nos destruir. Precisamos estar unidos para o enfrentamento do inimigo, de suas oposições, de suas perseguições, de suas tentativas continuadas de acabar conosco, de fechar nossas portas, de nos calar, de nos impedir de testemunhar, de nos tornar irrelevantes, inessenciais, inexistentes. A sociedade quer nos destruir. A sociedade quer empurrar a goela abaixo coisas que a igreja do Senhor Jesus Cristo não aceita. A palavra de Deus não aceita. É a nossa única regra de fé e prática. Nós não podemos aceitar. A palavra de Deus ela é única. E a sociedade ela quer empurrar a goela abaixo da igreja do Senhor. A igreja do Senhor é a menina dos olhos de Cristo. É a noiva do Senhor. Ai daquele que mexer com a noiva do Senhor. Ai daquele que mexer com você. Por isso nós precisamos dar testemunho. Precisamos testemunhar. Precisamos ser verdadeiramente servos do Senhor. Muitas confissões e denominações cristãs estão surgindo. Tem surgido algo inevitável, sendo o ser humano que é, sendo nós tão diferentes uns dos outros, e tendo em vista o espalhamento da igreja pelo mundo afora. Não se trata, pois, de voltar a ser uma igreja só. Algo inviável. Algo inviável, irmãos. Nós somos presbiterianos, reformados, calvinistas, temos a nossa doutrina, mas tem as outras igrejas. O importante, irmão, é que no céu não vai ter divisão de igreja. No céu, nós vamos adorar e louvar o Senhor, todo mundo junto. Não tem divisão. E a gente precisa respeitar.
Se você não concorda, não discute. Se você não concorda, não entre em porfia. O que é porfia? Discussão. Se você não concorda com o pensamento do seu irmão, fala assim, irmão, olha, eu te amo em Jesus Cristo, mas não vamos discutir sobre isso, não. Eu tenho a linha de pensamento, você tem a sua, mas nós servimos ao mesmo Jesus, que morreu na cruz por nós para nos salvar. Que coisa terrível. Alguns irmãos, se já passaram por isso, vão balançar a cabeça que sim. É no departamento do trabalho. Aí geralmente tem um grupinho de crentes. Aí na hora do almoço, vamos reunir para a gente orar? Vocês já passaram por isso? Alguém aqui já passou por isso? Vamos reunir para a gente orar? E aí mistura. E não dá certo. Porque um pensa de uma forma, outro pensa de outra forma, outro pensa de outra forma, e acaba tendo problema. Se você quer orar, faça a sua parte. Irmão, ó, nós vamos aqui orar, agradecer a Deus, e ponto final. Não, eu fui fazer a entrevista com o filho da irmã Helenivação, o Denis, e aí ele me fez várias perguntas dessa questão, né? Como é que você lidaria com uma situação de uma pessoa que não exerce o mesmo pensamento cristão que você? Então eu falei, olha, tentaria chegar a um consenso, a um bom senso, e tentar um acordo. Porque nós vivemos numa sociedade que ela é plural. A gente precisa entender que há diferenças. Então a gente tem que chegar até um ponto. Dali para cá é Jesus, acabou. Ele é a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Jesus. E é assim que a gente tem que ser. Ninguém é melhor do que ninguém, irmão. Ninguém é melhor do que ninguém. Existem pessoas das mais simples que você possa imaginar, que não, às vezes não sabe ler, não sabe escrever, mas ela tem uma vida com Deus, que você olha assim, mas como é que pode? A pessoa vive feliz da vida. A pessoa prega, fala. E às vezes nós, com mestrado, doutorado, não temos a mesma experiência que aquela pessoa tem de vida. No céu, irmão, não tem diferença. Todos nós somos iguais. E na igreja do Senhor Jesus, eu sempre digo aqui, na igreja de Cristo, o gari, ele pode mandar no doutor. Sabia disso? Porque a igreja de Cristo é o espaço onde ninguém é melhor do que ninguém. Todos nós somos iguais. Todos nós somos iguais. Até que nós nos entendamos e nos aceitamos como os irmãos e cooperemos uns com os outros em prol da nossa própria sobrevivência em um mundo hostil. Até que haja, enfim, um só rebanho, sob o único pastor da volta de Jesus. Nós precisamos entender que a unidade da Igreja de Cristo é um só rebanho. Um só rebanho. O Supremo Pastor é Jesus Cristo. E é esse Supremo Pastor que eu quero servir. É esse Supremo Pastor que eu quero adorar. É esse Supremo Pastor que eu quero gozar a eternidade com Ele. É que nós vamos gozar a eternidade. E finalizando o sermão nessa noite, vamos voltar à nossa história inicial? O que o rapaz resolveu? O que aquele homem resolveu em relação à bomba? Qual o dilema? Beber a água velha da garrafa? Uma água velha? Ou derramar aquela garrafa na esperança, aquela água daquela garrafa na esperança de ter uma água fresca? Com relutância, o homem despejou toda a água na bomba e em seguida agarrou a manivela e começou a bombear. E a bomba começou a chiar e nada aconteceu. E a bomba foi rangeando e chiando. Então surgiu um fiozinho de água
depois o pequeno fluxo, e finalmente a água jorrou com abundância. A bomba velha enferrujada fez jorrar muita, mas muita água fresca e cristalina. Ele encheu a garrafa e bebeu até se fartar. Encheu outra vez para o próximo que por ali poderia passar. Arrolhou-a e acrescentou uma pequena nota ao bilhete preso nela. Creia-me, funciona. Irmão, não está dando certo, você não está vendo solução para o seu problema. Confie no Senhor, coloque diante de Deus. Fala, Senhor, estou nas tuas mãos. Vai aparecer um fiozinho, esse fiozinho vai aparecer uma água jorrante e vai jorrar rios de água vida sobre a tua vida. Quem pode dar um glória a Deus, dá agora, meu irmão. Glorifique ao Senhor, meu irmão, porque Jesus quer que nós sejamos unidos, sejamos únicos, que Jesus veio que jorrar com água viva em nosso meio. Vire a manivela, creia que a água vai sair, creia que a água vai brotar, que vai jorrar, e Jesus Cristo vai fluir rios de água viva na sua vida, na vida dessa igreja, na vida desse povo. Nós temos muito que fazer ainda nessa cidade, temos muitas almas para ganhar nessa cidade, e precisamos estar unidos no Senhor, estar buscando a face do Senhor, estar buscando a vontade de Deus para a nossa vida. Você precisa dar toda a água antes de poder obtê-la de volta. Você precisa dar toda a água, meu irmão. Você tem uma garrafa com água velha e você está preso a essa garrafa. Você está preso a essa garrafa velha. Creia, ande por fé. Fé é a certeza das coisas que se espera e convicção de fatos que não se vê. Creia, jogue a água da garrafa fora. Porque Jesus Cristo vai fazer brotar rios de água viva na sua vida, na vida da sua família, na vida da sua igreja, na vida de todos os seus. Eu quero dar uma palavra de encorajamento para essa igreja, meus irmãos. Uma palavra desse púlpito, uma palavra de encorajamento. Não se subestime. Não se sinta fraco. Não se sinta impotente. Sinta-se a menina dos olhos do Senhor Jesus. Deus quer fazer uma obra na tua vida. Deus quer fazer uma obra do teu ser. Deus quer fazer uma obra em você. Eu quero profetizar sobre a tua vida, sobre a tua família. Sobre a tua família não vale encantamento. Sobre os seus filhos não vale encantamento. Sobre os nossos filhos não vale encantamento. Os nossos filhos são do Senhor, a nossa família é do Senhor. A igreja de Francisco Morato é do Senhor. É uma igreja adoradora, uma igreja que adora em espírito e verdade. Nós precisamos crer nesse Cristo que faz. Ele não pode, não, ele faz. Eu quero dar essa palavra de encorajamento para você sair dessa noite hoje aqui, sabendo que Deus conduz a sua vida, que Deus conduz o seu ser, que Deus conduz a sua história. E você vai ser uma pessoa diferente. Precisamos ser proativos, irmãos. Precisamos ser proativos. Precisamos nos apresentar para o trabalho. Uma vez eu vi uma pessoa orar. Vamos orar com o irmão? O irmão falou: Senhor, eis-me aqui, envia nossos filhos. Como é que pode? Eis-me aqui, envia-me a mim. É o que Jesus está falando para você nessa noite. Se apresente para o trabalho, se apresente para a obra do Senhor. Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Faça a obra do Senhor. Se apresente para a obra do Senhor. Pastor, mas eu não sei fazer nada. Sabe, é só você estar no lugar certo e na hora certa. Não adianta eu vir para cá, eu já provei isso aqui. Eu querer cantar. Não, Nisso? De quinta-feira eu passo vergonha aqui, né? Eu vou querer ajudar a cantar, acabo com tudo. Então, irmão, procura aquilo que você sabe fazer.
Se você sabe trazer água para o pastor, traz água para o pastor, você já está ajudando. Nosso irmão presbítero Tiago aqui, gente, está precisando de gente cantar no louvor. Está precisando de gente para cantar, ajudar. Tem pouca gente para alterar, porque a gente precisa fazer um rodízio no louvor. E não tem. Gente, precisa de gente para trabalhar na mesa de som. Nós só temos aqui a Eliane, que se prontificou a trabalhar na mesa de som. Tem que fazer um revezamento com a irmã, para ela também poder assistir o culto. Temos o Gustavo, que fica na câmera. Tem que ter... se apresenta, coisas pequenas. Você não precisa vir para aqui, para frente, para pregar, não. Pregar já tem o pastor, já. Irmão, tem que ajudar na cozinha aí, limpar. Tem programação na igreja, aí fica lá só Geraldo e a Neva limpando a cozinha, porque todo mundo sai fora. Não, vamos lá ajudar, lavar uma louça. Ajudar o pessoal do louvor. Se apresente. Ah, pastor, mas não dá. Meu irmão, proatividade. Se apresente. Se apresente para a obra do Senhor, porque o tempo é curto, o tempo urge. E Jesus está voltando. E nós precisamos ganhar alma para Cristo. Precisamos ganhar alma para o Senhor Jesus, proclamar o Evangelho. Que Deus os abençoe. Deus derrame suas ricas bênçãos sobre nós.